Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. O ministro da Justiça afirma que não há o que investigar contra a presidente Dilma. José Eduardo Cardoso disse ainda que não existe interferência do governo nas investigações. Incluído na lista da PF, o presidente da Câmara Federal se defende e diz que não vai se afastar do cargo. Ataques na zona sul de São Paulo deixam 10 mortos e 5 feridos. Na Nigéria, atentados matam 50 pessoas e ferem 100. E um projeto da Câmara Municipal de São Paulo tenta aproximar a população do poder legislativo. Dez pessoas foram mortas a tiros e outras 5 ficaram feridas na região do Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Os crimes aconteceram em sequência entre a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje. Os ataques foram em 4 locais diferentes. Nenhum suspeito foi preso até agora. Os assassinatos aconteceram em um raio de 8 quilômetros. O primeiro ataque foi na Avenida Manuel de Siqueira, por volta das 10 horas da noite desta sexta-feira. Uma pessoa de 23 anos foi morta com 4 disparos na cabeça. Um pouco depois, na rua Pedro da Costa Faleiros, 2 pessoas também foram assassinadas e 2 foram levadas para o pronto-socorro de Mboi-Mirim. Já na madrugada deste sábado, às 3h10, testemunhas disseram que uma pessoa chegou atirando contra as vítimas que estavam em um bar na Avenida Fim de Semana. 2 pessoas morreram no local. Um outro homem foi ferido e levado ao Hospital do Campo Limpo. Às 3h40 de hoje, 7 pessoas foram alvos de disparos na rua José Cedenho. 5 morreram no local e 2 feridos foram levados para o pronto-socorro do Campo Limpo. Os casos são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. 5 dos 10 mortos têm passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Uma testemunha já ajudou a Polícia Civil a fazer o retrato falado de pelo menos um dos atiradores. O suspeito teria por volta de 31 anos de idade e 1,65 m de altura. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, voltou a negar interferência do governo nas investigações da Operação Lava Jato. Ele disse também que não há o que investigar contra a presidente Dilma. Na coletiva desta tarde concedida no escritório da presidência em São Paulo, o ministro da Justiça falou sobre as acusações feitas por parlamentares de que o governo federal teria influenciado o Ministério Público na inclusão ou retirada de nomes da lista de abertura de inquéritos da Operação Lava Jato. Na terça-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou ao ministro do STF, Teori Zavascki, a relação com os nomes de pessoas que serão investigadas e dos processos que serão arquivados. É absolutamente incorreto pré-julgamentos, como também é incorreto imaginar-se que o governo tenha influenciado, tenha colocado palavras na boca de pessoas que prestaram depoimentos na presença de membros do Ministério Público, da Força Tarefa, que está lá no estado do Paraná coletando essas informações. Então, portanto, essa tese é absolutamente inverossímil. Eu quero refrisar este ponto, que me parece muito importante, no sentido de que jamais o governo interveio, influenciou ou fez gestões para que delações premiadas seguissem numa linha ou em outra. Durante a maior parte da entrevista, o ministro da Justiça comentou as referências feitas à presidente Dilma Rousseff no documento apresentado pelo STF sobre as aberturas de inquéritos e voltou a declarar que a presidente não será investigada porque não há fatos ou indícios contra ela e não pela posição que ocupa. É equivocada a leitura de que a presidenta Dilma não foi investigada em decorrência do artigo 86. O texto é claro. Ela não foi investigada, primeiro, porque não há fatos, porque não há indícios, porque não há nada a arquivar. Questionado sobre a nomeação do novo presidente do Supremo, Cardoso descartou a possibilidade de indicação de nomes que pudessem beneficiar o PT em futuros desdobramentos da Lava Jato. Temos tido no Supremo Tribunal Federal escolhas dentro de um padrão de excelência. Juristas, pessoas sérias, pessoas honradas, pessoas que decidem com imparcialidade. E acho que a presidenta, com cuidado, escolherá um nome que também terá esse perfil. Acho que não demorará muito.
Entre os suspeitos de participação no esquema de corrupção da Petrobras, há 22 deputados federais, 12 senadores, 12 ex-deputados e uma ex-governadora. Além de 2 dos chamados operadores do esquema, o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. O PP é o partido com mais políticos entre os que responderão a inquéritos, 32. Em seguida, vem o PMDB com 7, PT com 6, PSDB e PTB com 1 cada. Do PMDB foram divulgados os seguintes nomes: Renan Calheiros, presidente do Senado; Eduardo Cunha, presidente da Câmara; Rosiana Sarney, ex-governadora do Maranhão; Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energia; Romero Jucá e Valdir Raupp. Do PT foram divulgados os nomes de Gleisi Hoffmann, ex-ministra da Casa Civil no primeiro mandato da presidente Dilma; Lindbergh Farias, Cândido Vacareza, Humberto Costa, José Mentor. Do PP, os citados foram Luiz Argolo, Mário Negromonte, ex-ministro das Cidades, Pedro Correia e Pedro Henry. Do PSDB, Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais. Do PTB, o ex-presidente da República, Fernando Collor. Após o anúncio da lista, vários investigados negaram as acusações da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Um dos primeiros a se manifestar foi o presidente da Câmara, o deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB. Em nota, ele afirmou que só falará depois de conhecer as razões do pedido de inquérito. Neste sábado, ele usou o Twitter para se defender, afirmando que há absurdos contra ele, que o pedido de Rodrigo Janot é uma piada e a lista indecente. O deputado afirmou também que se colocou à disposição para prestar esclarecimentos à CPI da Petrobras. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, divulgou nota em que diz que suas relações junto ao poder público nunca ultrapassaram os limites institucionais e que o processo de investigação é o único instrumento capaz de comprovar que ele não tem envolvimento no esquema. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, disse em depoimento que o pagamento de propina das obras da Petrobras para o PMDB foi decidido numa reunião envolvendo caciques do partido na casa do senador Renan Calheiros. Reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo revela que o ex-ministro Edson Lobão pediu e recebeu cerca de 10 milhões de reais de propina da empreiteira Camargo Correia. A informação foi dada por um dos executivos da empresa que passou a colaborar com as investigações da Operação Lava Jato. Segundo ele, o pagamento teria sido realizado em 2011, quando a Camargo Correia foi contratada para participar da construção da usina de Belo Monte. Sobre o fato, a defesa do ex-ministro disse que a delação não é prova e que a palavra de delator tem credibilidade zero. O senador Antônio Anastasia, do PSDB, divulgou nota hoje na qual chama de absurdamente falsas as acusações contra ele e fala em armação para a inclusão de seu nome entre os investigados. A senadora pelo PT do Paraná e ex-ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, se disse triste e tranquila, mas afirmou que esta é a oportunidade para o esclarecimento dos fatos e a forma de acabar com o julgamento antecipado. O vice-governador da Bahia, João Leão, do PP, disse que está surpreso e triste, mas que provará sua inocência. O ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, também do PP, negou por meio de nota que tenha recebido vantagens indevidas em qualquer cargo público que tenha ocupado e afirmou que jamais contribuiu para a prática ilícita. Ele disse estar à disposição das autoridades para cooperar com as investigações. O senador Fernando Collor, do PTB, afirmou que estranha a inclusão de seu nome na lista. Ele disse estar limpo e não temer nenhuma investigação. Agora, cabe ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, coletar provas que indiquem a participação dos envolvidos. Quebras de sigilo e mandados de busca podem ser autorizados pela Justiça. Se avaliar que tem provas suficientes contra os envolvidos, Janot deve solicitar a abertura de ações contra os políticos do esquema. E a Procuradoria-Geral da República vai pedir abertura de inquéritos no Superior Tribunal de Justiça contra o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, e do governador do Acre, Tião Viana, do PT.
Na avaliação dos procuradores, há elementos suficientes para os pedidos das investigações dos 2 governadores citados na Operação Lava Jato. O envio dos pedidos ao STJ, instância da Justiça para a investigação e o julgamento de governadores, deverá acontecer na próxima semana. A divulgação da lista de políticos investigados na Operação Lava Jato é destaque das principais revistas semanais de informação do país. A Veja detalha o processo de investigação dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato. A publicação traz a lista dos 54 nomes alvos de inquérito e as acusações imputadas a cada um dentro do escândalo. Com a chamada A Lista que Encolhe o Governo, isto é, discute como a relação de nomes encaminhada ao STF atinge a gestão Dilma. A revista chama a atenção para o isolamento cada vez maior do Poder Executivo, hoje rechaçado pela Câmara e pelo Senado. Agora é com eles. É época dá destaque aos 4 ministros do Supremo que irão julgar o Petrolão e afirma que a lista de envolvidos no escândalo foi apenas o primeiro passo rumo a um país melhor. Carta Capital também tem como destaque a lista de nomes do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo a publicação, a ausência de nomes da oposição e de expoentes do governo empurra a crise política para o Congresso. E veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. O estado de São Paulo, cartel doou para 20 políticos da lista da Lava Jato em 2014. Segundo o jornal, políticos alvos de inquérito por envolvimento na operação receberam doações eleitorais de empreiteiras acusadas de formação de cartel. Folha de São Paulo, o PMDB acusa governo de interferir na investigação. A publicação traz declaração do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmando que o Planalto quer sócio na lama. Um projeto da Câmara Municipal de São Paulo pretende aproximar a população do poder legislativo. O primeiro encontro aconteceu hoje num bairro da zona sul da capital. As sugestões dos moradores durante os debates poderão ser transformadas em projetos de lei. O lugar escolhido para a primeira sessão da Câmara no seu bairro foi o Céu Campo Limpo, na zona sul da capital. A região tem mais de 600 mil habitantes e abrange bairros como Capão Redondo e Vila Andrade. Por aqui, os moradores colecionam reclamações. Falta saúde, educação, trânsito complicado, mas apesar de terem muito a dizer, a maioria nunca foi à Câmara dos Vereadores no centro de São Paulo. É difícil o acesso, os horários, os assuntos e às vezes o assunto é muito abrangente com a cidade como um todo, que ela é grande. A gente tem soluções simples, se ouvissem a gente que mora na região. Eu moro há 50 anos aqui no Parque Fernanda e nunca foi nenhum vereador, nenhum assessor no meu bairro. A estrada de Tapicirica também, só faltam 5 quilômetros para completar a duplicação, que é da Carlos Caldeira Filho até o ponto final, 5 quilômetros. Isso é uma promessa desde o tempo do Pita. E não aconteceu nada. Neste sábado, pela primeira vez na história, os parlamentares vieram ouvir oficialmente sugestões dos moradores. O auditório da escola ficou lotado. Dos 55 vereadores, 17 compareceram ao evento. Depois de eles discursarem, a tribuna popular foi aberta. 49 pessoas se inscreveram para falar, mas como o tempo era limitado em 90 minutos, a saída foi fazer um sorteio com 30 nomes. Com 3 minutos disponíveis e cronometrados para cada orador. E os vereadores ouviram muitas críticas. Nós precisamos de universidade e escola técnica, mais isso para a periferia. Eu tenho um filho deficiente que não tem atenção de vocês, não só eu, como várias mães. Eu pedi uma linha de ônibus na Jardim Boqueira, vocês nunca responderam a minha reivindicação. As ideias discutidas durante o encontro serão encaminhadas às comissões da Câmara e podem até virar projetos de lei. Todas as 32 subprefeituras de São Paulo receberão sessões públicas como esta ao longo do ano, sempre aos sábados. As próximas já estão marcadas. Serão São Miguel, Pirituba e Tremembé, Jaçanã. O projeto é do vereador Antônio Donato, presidente da Câmara. Ele diz que a aproximação do legislativo com as pessoas é um jeito de melhorar a cidade e a própria política. Uma forma de combater esse desencanto com a política é aproximar a política do cidadão, é dar voz ao cidadão. Então isso faz parte também de um processo que é maior no país, que é necessário. Seu José Maria, presidente da União em Defesa da Moradia Vila Andrade, apesar de ter uma lista de cobranças a fazer aos vereadores, dessa vez arriscou um elogio.
A coisa mais bonita que eu estou achando pela primeira vez é isso que estão fazendo agora. Porque vocês estão pegando a demanda de cada pessoa, de cada bairro, de cada local, o que tem que ser feito, o que tem que ser tocado aqui para frente. Porque se não for assim, não vai. Secretaria Estadual de Saúde fiscaliza bares, restaurantes, lojas de conveniência e mercados para verificar o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos perto das faculdades. As ações que acontecem na capital paulista e no interior começaram ontem e vão até a meia-noite de amanhã. Os estabelecimentos podem ser punidos não só pelos flagrantes de consumo, como também pela falta de sinalização indicando a proibição da venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. O balanço da fiscalização deve ser divulgado na próxima segunda-feira. De 2011 até agora, o Estado aplicou 2.051 multas. Nível do sistema Cantareira volta a subir após 5 dias seguidos de estabilidade. Com a chuva de ontem, todos os outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo também registraram alta. O Cantareira fechou a sexta-feira com aumento de 0,2 ponto percentual, atingindo 11,9% de sua capacidade total. A quantidade de chuva acumulada nos reservatórios que compõem o sistema saltou de 3,4% para 23% do esperado para março. Os outros mananciais que atendem a região metropolitana também registraram alta. O Guarapiranga teve aumento de 1,3 ponto percentual e opera hoje com 64,2% de sua capacidade. O Alto Tietê, um dos sistemas mais críticos desde o início da crise hídrica, subiu 0,1 ponto percentual, atingindo 18,8% de volume armazenado. O final de semana começou com bastante chuva em boa parte do estado de São Paulo. Na capital paulista, um temporal provocou alagamentos e deixou toda a cidade em estado de atenção. O tempo mais chuvoso não deixou as temperaturas subirem muito e a máxima hoje não passou dos 25 graus. E para o domingo não há muitas mudanças previstas. O sol vai aparecer tímido e a chuva vai continuar. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O dia de sol e calor na praia só está garantido na costa leste nordestina. Nas outras áreas do país, há previsão de chuva. O sistema de baixa pressão que se formou na costa do Sudeste ganha ainda mais força nesse domingo e espalha muitas nuvens carregadas entre o sul e o sudeste do Brasil. Nas outras regiões, as pancadas estão associadas ao calor e acontecem de forma mais localizada. Com o tempo mais fechado, não vai fazer mais que 26 graus na cidade de Curitiba, 28 em Florianópolis, 29 graus em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, a máxima chega aos 32 graus. E nas capitais do leste e do nordeste, as temperaturas ficam em torno dos 30 graus e o sol brilha forte. Para os paulistas, há poucas mudanças em relação a hoje. O sol aparece pouco, o céu ainda fica bastante nublado e chove a qualquer hora do dia em praticamente todo o estado. Ainda há chances de chuva forte, acompanhadas de raios e ventania, principalmente no centro-sul do estado e aqui na faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo e a região do sistema Cantareira. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Em Santos, no litoral, mesmo com a chuva, a qualquer hora, os termômetros ficam próximos da marca dos 28 graus durante a tarde. Em Campos do Jordão, esfria mais em relação a hoje. Nesse domingo, mínima de 13 e máxima de apenas 19 graus. E aqui na capital vai fazer 20 graus nessa madrugada e durante a tarde, 26. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. O estádio do Palmeiras foi multado pela prefeitura por infringir a lei Cidade Limpa. No total, a construtora responsável por administrar o estádio já foi multada em R$ 120 mil devido a irregularidades na fachada do local. De acordo com a subprefeitura da Lapa, os letreiros com o nome do estádio ferem a lei conhecida como Cidade Limpa, que trata de elementos na paisagem urbana. O Allianz Parque já havia sido autuado em novembro do ano passado e recebeu uma nova multa este ano devido às fachadas e anúncios expostos no estádio. Agora, a subprefeitura pretende realizar vistorias no local. Caso não haja mudanças, o estádio será multado mais uma vez. No México, as autoridades locais estão investigando a identidade de 2 corpos mumificados encontrados por alpinistas no Pico de Orizaba.
O primeiro corpo foi localizado por integrantes de um grupo de montanhismo que estavam escalando o vulcão a 310 metros do pico. Informadas, as autoridades mexicanas foram até o local e encontraram um segundo corpo. De acordo com a polícia, os corpos mumificados podem ser de 2 alpinistas que desapareceram durante uma avalanche no ano de 1959. Por causa das condições meteorológicas no topo do pico de Orizaba, os corpos ainda não puderam ser resgatados. Rússia anuncia a prisão de 2 suspeitos do assassinato do opositor Boris Nemtsov. O chefe do Serviço Federal de Segurança da Rússia, Alexander Bortnikov, anunciou a detenção de 2 homens e disse que eles são da região do Cáucaso Russo, mas não forneceu mais detalhes. A declaração foi transmitida pela televisão local. Boris Nemtsov, de 55 anos, era um dos principais políticos de oposição ao atual governo russo e trabalhava em um relatório sobre o envolvimento militar da Rússia no conflito do leste ucraniano. Ele foi morto a tiros há uma semana enquanto passeava com a namorada nos arredores da Praça Vermelha. A morte de Nemtsov causou comoção e protestos em vários locais do país. Estado Islâmico destrói mais um sítio arqueológico no norte do Iraque. Fontes locais afirmam que o grupo extremista destruiu e saqueou a cidade iraquiana de Hatra, que existe há mais de 2.000 anos. A antiga cidade é considerada patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Nesta semana, os jihadistas também demoliram as ruínas da cidade assíria de Nihud, fundada no século 13 a.C. O grupo saqueou artefatos históricos de 2 museus. As peças recolhidas são vendidas no mercado negro e representam uma importante fonte de renda para o grupo terrorista. Ontem, a diretora da Unesco, Irina Bokova, declarou que a destruição do patrimônio histórico da humanidade é um crime de guerra e pediu que líderes políticos e religiosos da região atuem contra esses atos de barbárie. E na Nigéria, explosões deixam pelo menos 50 mortos. A suspeita é de que os ataques tenham sido mais uma ação do grupo terrorista Boko Haram. Ao menos 4 explosões atingiram a cidade de Maiduguri, localizada no noroeste da Nigéria. A cidade é a capital da região do Borno, antigo reduto das atividades do Boko Haram. As explosões aconteceram em locais com grande circulação de pessoas e 2 mercados teriam sido atingidos. De acordo com a TV Al Jazeera, os terroristas desejam fazer de Maiduguri a capital do califado que pretendem estabelecer na Nigéria. Atentado em um restaurante no Mali deixa pelo menos 5 pessoas mortas e 8 feridas. Entre os mortos estariam 2 estrangeiros, um francês e um belga. O atentado aconteceu por volta de 1h da madrugada. Um grupo de homens encapuzados entrou no restaurante La Terrace, popular entre estrangeiros, e lançou várias granadas. Em seguida, os criminosos atiraram com armas automáticas e fugiram. De acordo com fontes policiais do Mali, 2 suspeitos foram presos. Este foi o atentado com o maior número de mortes em Bamako, capital do país, desde janeiro de 2013. Nos Estados Unidos, mais um jovem negro é morto por um policial. O incidente aconteceu em Madison, no estado de Wisconsin, por volta das 6h30 da noite no horário local. A polícia recebeu uma denúncia alertando sobre barulhos suspeitos no interior de um apartamento. Segundo a versão da polícia americana, um policial entrou à força e teria se confrontado com o jovem antes de sacar a arma e atirar. O rapaz, de 19 anos, estava desarmado. Essa morte é mais uma em uma lista de casos parecidos. Em agosto do ano passado, o adolescente Michael Brown foi morto a tiros por um oficial na cidade de Ferguson. O caso deu início a uma onda de protestos contra a discriminação e violência policial por todo o país. E acontece neste fim de semana a 8ª rodada do Campeonato Paulista. 2 jogos estão acontecendo agora, o principal deles no Allianz Parque, onde o Palmeiras enfrenta o Bragantino. Por enquanto, o placar está 1-0 para o Palmeiras. E amanhã, mais 2 jogos pelo Paulistão. O destaque fica para o clássico São Paulo e Corinthians. O clássico vai começar às 4h no estádio do Morumbi. E às 6h30, o Botafogo recebe o Santos em Ribeirão Preto.
E para quem pretende usar o metrô amanhã, as estações Luz e República da linha 4 amarela estarão fechadas. A interdição parcial será necessária para a conclusão das obras da futura estação Higienópolis Mackenzie. O trecho da linha 4 amarela entre as estações Paulista e Butantã vai funcionar normalmente. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para vocês. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Neste domingo, 7h30 da noite, entre nos bastidores do esporte com muito bom humor na estreia de Vida de Atleta. Assista agora, Gazeta Imóveis.